Hoje nós estamos aqui para falarmos da história do apóstolo João, né? Então, eu peguei uma pena representando a caneta, qual ele escrevia suas cartas, no qual ele escrevia as igrejas, mas João não era muito de escrever. Em si, lá na segunda epístola de João diz assim: tenho muito que vos escrevo, e não quis fazê-lo com papel e tinta, mas ir ter convosco e falar face a face, para que o vosso gozo seja cumprido. Então aqui só uma representação, porque muitas vezes quando nós vemos falar sobre João, nós vemos sempre ele com uma figura com uma pena, uma caneta, né, que era um instrumento que era utilizado para colocar a tinta nos tinteiros, para os pergaminhos serem escritos no tempo antigo. Quando a gente tem uma noção maior do tempo onde as pessoas viveram, como elas estavam, qual era a cultura da época, o que aconteceu de fato, a gente consegue compreender muito mais aquilo que elas escreveram. E é o caso, então, aqui do apóstolo João. Quando a gente consegue entender as situações de vida que ele passou, a gente consegue ter uma noção mais completa da história sem fazer julgamento de valores do personagem. É muito comum nós vermos as pessoas julgando. Por exemplo, quando nós estudamos a história de Pedro, Pedro é muito julgado pelo temperamento dele. Mas quando nós estudamos a história dele a fundo, nós conseguimos perceber alguns elementos e que nenhum personagem é perfeito. Ele vai ser trabalhado a partir do momento que ele tem um encontro com o Mestre, um encontro com Cristo. E isso é maravilhoso. Entendermos que nós somos personagens da história que o Senhor escreveu para nós e que Ele também quer trabalhar na nossa vida. E hoje, especificamente, nós vamos falar do apóstolo João. Este apóstolo que o estereótipo dele, ou seja, a imagem ou a fala que quando nós pensamos no apóstolo João vem à nossa mente é o apóstolo do amor. Mas para ele chegar nesse entendimento, ser o apóstolo do amor, ele passou por muitas situações, ele viveu muitas coisas, ele teve que ter seu temperamento transformado realmente por Jesus, para que ele pudesse ser este apóstolo do amor, este apóstolo que falava com a igreja o chamando de filhinhos. Mas para que isso acontecesse, ele teve que passar por um processo. E isso é muito importante, nós pensarmos na nossa vida espiritual, que todos nós precisamos ser trabalhados por Deus. Assim foi com Paulo, assim foi com Pedro e assim com João, que é o personagem desta quarta-feira. Então, novamente o recadinho para vocês, quem for entrando na live, já compartilha nas suas redes, nos auxilia a divulgar a mensagem do Senhor, para que mais pessoas possam aprender do Senhor Jesus. E nós nos colocamos aqui na disposição de ensinar, de falar da palavra do Senhor, de aprender também muito mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que Ele tem para trazer para as nossas vidas. Então nós estamos falando sobre João. João significa Jeová é gracioso ou misericordioso. O apóstolo João, ele foi o apóstolo mais jovem de todos aqueles que foram chamados ao apostolado pelo Senhor Jesus. Nós temos, então, aproximadamente a data de nascimento dele, cerca do ano 6 depois de Cristo. Por que todas essas datas, embora eu coloque nas postagens semanais, na fala dos apóstolos, uma data, todas as datas elas são aproximadas, porque nós não temos documentação que comprove exatamente a data dos eventos que estão ocorridos, principalmente quando esses eventos são muito antigos. Quando tem uma data mais antiga é mais difícil de ter esse acompanhamento. Mas, em geral, nós falamos que ele tinha no nascimento dele, cerca do ano 6 depois de Cristo. Os pais dele, então, o pai dele, ele é filho de Zebedeu e de Salomé. E o irmão mais velho que o acompanhava quando o Senhor o chamou era Tiago. Tanto Tiago quanto João têm um temperamento muito parecido. Os dois, como a gente poderia dizer, são farinhas do mesmo saco, ou seja, tinham o mesmo temperamento trabalhado pelo Senhor. Mas João teve um tempo muito maior, e quando nós estudamos a história dos apóstolos, o seu irmão Tiago foi o primeiro mártir da igreja, mas João, ele teve mais tempo vivendo perante o Senhor.
Então, quando nós falamos a respeito dele, ele era natural de Betsaida, que significa casa de pesca. O pai dele, o Zebedeu, ele tinha uma empresa de médio porte de pesca naquela época. E ele tinha sociedade com Pedro e André, seu irmão. Quando nós falamos de uma pequena empresa, a Bíblia nos diz lá no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 20, quando Jesus os chamou, que eles tinham empregados, jornaleiros, ou seja, pessoas que trabalhavam por um valor diário, pelo seu salário, para a empresa de pesca no qual ele tinha. E era uma família que tinha uma certa condição social, a família de João. Ela poderia ser considerada como uma família mais abastada, diferente de muitos outros daquela época. Ele tinha um certo favorecimento social. Era uma família que conseguia ter empregados que trabalhavam nesta empresa e no qual desenvolviam as suas funções. Como que a gente percebe essa questão social de João? E a Bíblia nos concorda esse ponto, que ele tinha, a família dele tinha um certo conhecimento por ser mais abastada, por ter um melhor relacionamento na época, tanto que ele tinha conhecimento do sumo sacerdote. E nós vemos quando Jesus foi preso, o apóstolo João conseguiu entrar na casa, na residência lá onde estava o Senhor, onde estava o sumo sacerdote, Anás. Isso está lá no livro de João, capítulo 18, versículo 15, porque ele tinha certo conhecimento com esse sumo sacerdote. Ou seja, para ele ter certo conhecimento é porque a família de João tinha um certo prestígio na época. Embora, lembrem que nós falamos na live a respeito de Pedro, que ele era um galileu, que ele era da região da Galileia, e que as pessoas que eram da região da Galileia, eles não eram muito reconhecidos. Eles tinham uma fama, porque a maioria das pessoas que habitavam nessa região tinham trabalhos braçais, não tinham trabalhos mais intelectuais e nem eram propensos à parte teológica como já estavam os habitantes da região da Judéia, que era um pouco diferente. E também porque da Galileia já tinham ocorrido alguns problemas de pessoas que estavam se levantando revoltosos contra o Império Romano. Então, quando se falava na Galileia, alguns judeus tinham certas restrições e até mesmo preconceito contra os galileus devido à origem humilde deles. Mas João aqui, ele tem a possibilidade da família dele ter um pouquinho mais de prestígio social naquela época. Então, nós falando sobre a respeito disso quanto ao apóstolo João. O que mais interessa para nós, que eu acho que tem uma questão histórica aqui quanto a uma dúvida a respeito de João e o parentesco com o Senhor Jesus, que alguns havia informação que ele seria irmão. Na verdade, o que os historiadores e teólogos falam quanto a isso, quanto ao parentesco de João com Jesus, é referido à mãe do apóstolo João, Salomé. Porque a Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 19 e versículo 25, quando o Senhor se refere às mulheres que estão ao pé da cruz, ele refere-se a uma mulher que está ali e que é irmã de Maria. Vamos ler para nós termos o acompanhamento desta passagem. João, no capítulo 19 e no versículo 25, que nos diz o seguinte: junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Em outras versões, em outro momento do Evangelho, fala que estaria ali Salomé. Então faz uma ligação de parentesco com a mãe de Tiago e a mãe de Jesus. Os teólogos acreditam que pode ter sido, então, que as mães deles eram irmãs. Então, consequência, João e Jesus poderiam. Isso não, como eu já falei, é muito carente a documentação que comprove e corrobore isso nos evangelhos ou
daquilo que foi escrito dos patriarcas da igreja, mas acredita-se que pode sim ter acontecido esse vínculo de parentesco de Jesus com João. Por isso que havia tanta proximidade entre eles, havia essa proximidade, essa até poderia dizer intimidade familiar entre eles, que João tinha mais proximidade com Jesus por um vínculo de parentesco. Porém, isso apenas é uma das teorias levantadas, não há uma comprovação que possa dizer, a Bíblia não diz com todas as letras, João era primo de Jesus. Mas esse texto nos dá a entender que a mãe de João era irmã de Maria. Por isso que quando Jesus fala ali na cruz, ele pede para que João cuide da sua mãe, ele não está falando algo muito fora do normal, ele está pedindo para alguém que ele conhecia, que fosse seu familiar, cuidar da sua mãe. Mas isso nós vamos seguir falando durante todo o tempo da história dele. Pois bem, o João, ele, como eu já falei, era o discípulo mais jovem a ser chamado. Ele tinha cerca de 24 anos quando ele foi chamado ao ministério. Quando ali nós vemos em Marcos, capítulo 1, versículo 19, que Jesus os chama para segui-lo. 1:19 diz o seguinte: e passando dali um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Ou seja, o pai tinha mais empregados para trabalhar, e eles abandonaram, então, João e seu irmão abandonaram aqui a empresa do seu pai, o seu trabalho, e passaram a seguir o Senhor Jesus. Quanto ao temperamento deles, isso é muito importante nós falarmos a respeito de João. Outra informação é que João, antes de seguir o Senhor Jesus, ele era discípulo de João Batista, ele já era seguidor de João Batista. Então, como João Batista era aquela voz que clamava no deserto, preparando o caminho para a chegada do Salvador, eles já estavam aguardando a qualquer momento a chegada do Messias. Então, eles receberam o Senhor Jesus, a mensagem. Quando eles recebem Jesus, de fato, eles já estavam com o seu coração preparado, visto que eles já estavam seguindo a João Batista. Jesus chama eles então para o ministério. A partir de então dessa chamada da pesca, porque nós temos que entender que tanto na história de Pedro nos dá bem claro para entender que Jesus primeiro vai estar ali ensinando na região. Eles vão conhecer o Senhor Jesus, vão ter um conhecimento, vão seguir, vão ver aquilo que o Senhor Jesus está fazendo. Depois disso eles vão ser chamados a largar as suas redes, largar a pesca e seguir ao Senhor, onde eles têm que tomar uma decisão ministerial entre a sua vida profissional e seguir ao Senhor. E somente depois eles vão ser chamados para ser discípulos do Senhor Jesus. E isso está lá no livro de Marcos, capítulo 3, e versículo 16 e 17, que diz o seguinte: a Simão pôs o nome de Pedro, e no 17 ele explica exatamente a chamada de João. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E aqui nós vamos fazer uma pausa para explicarmos um pouco a respeito do temperamento deles. Tanto Tiago como João, eles tinham um temperamento intempestivo, impetuoso, impulsivo. Quando nós falamos em juventude, nós sabemos que muitas vezes isso é o temperamento de muitos jovens por imaturidade, serem impulsivos, intempestivos, impetuosos, ou seja, têm certos comportamentos. Mas no temperamento do apóstolo João, nós já podemos o descrever diferente dos outros apóstolos aqui, nos quais a gente já estudou. Quando nós falamos de Paulo e falamos de Pedro, Pedro era um sanguíneo, e isso é muito claro na biografia dele, na história dele, como ele se posicionava, os seus altos e baixos, e tanto ele quanto Paulo já era colérico, era um homem muito diferente daquilo que o Senhor Jesus trabalhou. E tanto Pedro quanto Paulo tiveram que ter o seu temperamento trabalhado. Porque o temperamento é como se a pessoa já nascesse com aquelas características.
mas com o passar do tempo ele vai moldando para a sua personalidade, ou seja, aquilo que ele vai mostrar aos outros. E isso só a partir do momento que o Senhor Jesus chega e ensina eles podem ser trabalhados para viver uma vida diferente. João, ele era de temperamento melancólico. O melancólico e todos os temperamentos, eles têm o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo do melancólico é muito aquela visão de incapacidade. Muitas vezes ele toma atitudes para valorizar o seu eu, porque ele tem a baixa autoestima, ele tem muito essa característica. São pessoas muito introspectivas. Em compensação, o lado negativo dele são pessoas que a tendência muitas vezes com problemas ficar frustrado, ficar chateado, aborrecido, uma tendência mais a se deprimirem e também a serem vingativos, olha só, serem irados e vingativos. E isso nós percebemos muito na biografia de João, algumas atitudes dele, né, no momento que ele quer se exaltar, né, exaltado, porque ele tinha necessidade de ser exaltado pelo Senhor Jesus, por essa personalidade dele, por esse temperamento dele, se achar abaixo. E a questão de se irar, de se vingar no momento que ele clama para o Senhor que poderia descer fogo do céu ali e acabar com os moradores de Samaria. Então nós percebemos bastante essa questão. Mas o positivo do melancólico é que o melancólico é uma pessoa muito fiel, é uma pessoa ligada aos sentimentos, são pessoas ligadas à arte, eles têm essa sensibilidade maior, são pessoas, amigos que não têm muitos amigos, mas aqueles amigos são amigos realmente fiéis. E isso é uma característica que a gente vê no apóstolo João. Mas de tudo, desse menino, né, filho do trovão, ou seja, com um comportamento sem ter maturidade, o Senhor Jesus trabalha na vida dele esses 3 anos, no qual ele aprendeu com o mestre, e depois, com a descida do Pentecostes, nós vamos ter este homem transformado. Assim como como Pedro e como Paulo, João também vai passar por um processo de transformação no qual ele aprendeu com o Senhor Jesus. Então isso é muito interessante, e também por Jesus chamar eles como filhos do trovão, também pelo interesse, pelo entusiasmo que eles tinham de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor. João, ele fez parte de um círculo mais íntimo de conhecimento com o Senhor Jesus. Isso é muito interessante porque o Senhor Jesus, ele ensinou a muitos, ele teve vários discípulos, a Bíblia nos fala que ele ordenou 70 para falar o Evangelho, ele chamou 12 para serem seus apóstolos, mas apenas 3 fizeram parte do círculo mais próximo do Senhor Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E foram muito importantes, o apóstolo Paulo chama eles de pilares da igreja, ou seja, foram muito importantes depois para a liderança da igreja, para o desenvolvimento da igreja primitiva. Então, quando o Senhor Jesus fez algo muito importante, em alguns momentos nós encontramos que o Senhor Jesus chama esses 3 em particular. E nós vemos esses 3 no momento da ressurreição da filha de Lázaro, no qual o Senhor Jesus chamou ali Pedro, Tiago e João para estarem próximos. Nós vemos também na transfiguração, que está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2, que quando Jesus transfigurou-se perante eles, né, nós vemos a presença desses 3, de João, e também no jardim do Getsêmani, quando Jesus chamou para orar, e chama esses 3 em particular, no qual o Senhor Jesus tinha um grau de proximidade muito mais com eles, né, desse círculo no qual Jesus estava, que pertencia, esses 3 eram os que estavam mais próximos do Senhor Jesus. Então, há momentos muito interessantes que nós falamos destacado a respeito do apóstolo João nos evangelhos. Nós não vemos muitas falas dele, mas nós vemos alguns momentos. O único momento que nós temos a fala dele, ele falando como personagem, como pessoa, está lá no livro de Marcos, no evangelho de Marcos, no capítulo 9,
e versículo 38, no qual ele fala com o Senhor Jesus. O interessante é que antes Jesus está falando a respeito de quem é o maior, né? Havia uma discussão entre eles. E lá no capítulo 9 e versículo 38, João vai ser a única vez nos evangelhos no qual ele vai se pronunciar. Nós temos uma fala dele, independente dos outros apóstolos, que ele chega e diz para Jesus: olha, Jesus. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. E Jesus lhe disse: não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. E Jesus o repreende quanto a isso, que ele diz que essa pessoa que estava expulsando demônios não estava junto ali no grupo dos apóstolos, então ele não poderia fazer. E Jesus repreende. É o único momento que nós temos nos evangelhos uma fala de João sozinho, sem que tenha outra pessoa próxima ou alguém. Porque a maioria das vezes, quando nós vemos falar a respeito do apóstolo João, nós vamos ver sempre, ou a maioria das vezes ali, nesse círculo de amizade próximo ao Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João. Nós temos também, lá no livro de Marcos, no capítulo 10, e versículo 35 e 40, nós temos algo interessante, que é a respeito de um pedido que eles fazem ao Senhor Jesus. Lá no versículo 35 diz: aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ali Jesus pergunta para eles o que eles querem. Aí eles pedem para que fique um assentado à sua direita e outro à sua esquerda. E depois nós temos também uma outra passagem de evangelho dizendo que a mãe deles faz esse pedido para Jesus. Olha, Jesus. E provavelmente estivesse na mesma comitiva, mas aqui o evangelista Marcos, ele não fala a respeito da mãe. Depois nós temos, se eu não me engano, em Lucas, que fala a respeito de que a mãe havia pedido. Lucas ou Mateus, se eu não me engano, que fala a respeito que a mãe, aliás, Mateus 20:20, que a mãe havia pedido para o Senhor Jesus para que seus filhos sentassem um à sua direita e à sua esquerda. O interessante é que antes disso, Jesus logo estava falando quem era o maior no reino dos céus. Jesus estava falando a respeito da humildade. E aqui nós temos uma característica deles ali no momento de tentar se exaltar, tentar se colocar numa posição a mais, maior. E Jesus, inclusive, na continuidade do texto, Jesus está dizendo: olha, quem vai estar aqui vai ter que beber do mesmo cálice que eu. Jesus fala a respeito dos prós e dos contras de ser o maior. E ao mesmo tempo o Senhor Jesus ensina que o maior tem que ser o menor. Ensina também a respeito da característica das crianças, deste sentimento de ser menor no reino dos céus, para ser servido, né, para servir ao Senhor. Logo nós temos também lá no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 24, um momento onde Jesus está indo para a aldeia e lá ele não vai ser recebido, lá não vão aceitar que o Senhor Jesus chegue. Então eles dizem: olha, mestre, então que nós possa clamar e caia fogo do céu. Vamos ler lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 54, que nos diz exatamente esta passagem. A fala deles. E seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias fez também? Então, olhem só a personalidade, aqui o temperamento de João se manifestando. Então, nós vemos alguém que tem uma tendência a se enaltecer, de se engrandecer, de que ser o grande no reino dos céus, logo anteriormente. Nós temos ele que está querendo restringir, ensinar alguém a fazer o que ele achava que era o correto, sem ter falado com o Senhor. Nós temos agora ele de uma maneira irada, de uma maneira vingativa, dizendo: olha, eles não receberam o Senhor, então deixa nós clamar então para que desça fogo do céu e consuma esses amados. E o Senhor Jesus disse: não façam isso, não é isso, eu não vim para isso. Repreende eles: vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-las. E vão para uma outra aldeia.
E isso é bastante interessante quando nós vamos falar a respeito de João. Nos evangelhos nós não temos muitas ênfases na presença de João. Nós não temos muitos momentos em que João fala, mas temos momentos que João acompanha. E muito importante o momento em que João está acompanhando o Senhor Jesus, e ali ele acompanha todo o momento onde o Senhor Jesus foi preso, foi levado. Então, tem aquele momento todo que ele vai para casa, lá para o sumo sacerdote, e João consegue entrar lá dentro e acompanhar. E depois a Bíblia nos fala, nos relata bastante que João vai estar próximo ao Senhor Jesus e vai acompanhar todo esse processo de crucificação. Nós vemos e entendemos que os apóstolos, quando Jesus é preso, eles vão fugir, eles não vão permanecer junto. Pedro ainda é aquele que vai acompanhar de longe, e mesmo acompanhando de longe é aquele que vai negar o Senhor. Mas João foi aquele que permaneceu fiel ao Senhor. Que quando Jesus estava sendo ali crucificado, estava no Gólgota, João pôde contemplar e pôde falar de fato aquilo que estava acontecendo, estava próximo ao Senhor. E nós temos aqui, por esse cuidado então do apóstolo João, nós temos uma fala muito importante, muito interessante a colocar na história, que é um momento em que o Senhor Jesus vai fazer um pedido para o apóstolo João. Está lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 19, e versículos 26 e 27, que Jesus diz assim, ora, vendo ali sua mãe e que o discípulo a que ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E aqui voltamos então àquele questionamento que poderia ser em razão do parentesco, que no versículo acima fala, que estava ali a irmã da mãe de Jesus. Então, aqui os teólogos historiadores, eles fazem esse vínculo, que seria uma forma de parentesco e de proximidade, por isso que Jesus fazia aquele pedido. E também, por que Jesus pede para João cuidar da sua mãe? Porque havia naquele tempo uma grande preocupação com as viúvas. Geralmente, a mãe, a viúva, ela ficava aos cuidados do filho e o filho mais velho, a maioria das vezes, cuidando essa mãe. Mas já estava acontecendo ali no povo de Israel, já havia momentos que o próprio Senhor Jesus vai criticar os fariseus, vai falar a respeito da falta de cuidado que estava tendo com as viúvas, com essas mulheres. Porque as mulheres, as viúvas, elas não tinham direito à herança. A herança, geralmente, ela passava como a propriedade, e o trabalho ficava com o filho mais velho, com os filhos homens, que seguiam o negócio do pai. A mulher saía de casa, ela não levava esse negócio do pai, ela não tinha essa situação que ela podia ter, embora ela pudesse receber um dote do pai, ali um valor que ela poderia ter. A grande maioria não tinha essa possibilidade e viviam na grande miséria. Então, quando os filhos saíam de casa e tinham as suas famílias, ou montavam suas famílias, acabavam abandonando os seus pais. Então, foi por isso que o Senhor Jesus criticou os fariseus. Criticou os fariseus daquilo que eles estavam falando, estavam fazendo, falavam por corbã. O que era o corbã? Era uma maneira deles, uma forma de servir a Deus, uma maneira que eles estavam servindo a Deus, um propósito, uma obra que eles faziam. E por causa disso eles acabavam abandonando os pais, que eles diziam, olha, já estamos fazendo muito pela obra de Deus, então que o templo cuide da viúva. E Jesus critica essa posição. Então, sabendo dessa questão do cuidado das viúvas, e aqui nós temos nesse tempo que os irmãos do Senhor Jesus, eles não criam em Jesus como mestre. Em alguns momentos nós vemos que em passagens que eles não têm essa credibilidade com o Senhor Jesus. Nós só vemos depois a conversão dos irmãos de Jesus. Mas aqui o Senhor Jesus está vendo a situação de Maria, como é que ela ia ficar. Essa mulher viúva que talvez não tivesse o cuidado de alguém, que pudesse ficar na miséria, né? Então Jesus está dizendo para João para cuidar da sua mãe, da viúva que estava ali, que naquele momento ela não teria essa condição social
que as mulheres poderiam ter. Ela já era uma viúva, então estava naquela situação. Por isso que o Senhor Jesus fala e faz esse pedido em específico para João. E é importante, vale ressaltar, que João realmente cuidou da mãe do Senhor. Segundo os escritos dos historiadores da igreja primitiva, ali os primeiros que vão escrever a respeito disso, ela teria vivido há cerca dos 64 anos de idade. Ela teria chegado até essa idade e até a morte de Maria, João teria ficado cuidando dela. Teria cuidado de Maria até a sua morte. E aqui nós temos essa grande preocupação que ele teve com a mãe do Senhor. E cuidou realmente da mãe de Jesus conforme o pedido que Jesus havia feito. E isso é muito importante falar, porque Jesus ele vai fazer esse pedido para João. E pense bem, é um pedido muito grande, de grande importância, né? A mãe do Senhor Jesus, embora muitos caiam, ao invés de cair no erro da mariolatria, de idolatrar Maria, caem no outro erro de não valorizar a mãe do Senhor Jesus, porque ela foi sim uma mulher, uma serva do Senhor, uma mulher muito importante na vida do Senhor Jesus, que lhe ensinou, que foi uma mulher agraciada, uma mulher realmente serva do Senhor, senão o Senhor nosso Deus não teria escolhido ela para gerar, né, o Senhor Jesus. E Jesus dá esse valor para sua mãe, dá esse valor para Maria, isso é importante de nós lembrarmos. Quanto a esse tempo, depois nós vemos um momento após a ressurreição, que o Senhor Jesus aparece, nós temos o momento que João pode perceber, nós temos também lá na pesca, que eu acho interessante a falar a respeito da pesca, onde Pedro vai pescar e leva consigo os discípulos, que João foi aquele que reconheceu que era o mestre que estava falando, reconheceu que era Jesus. Nós temos lá no livro de João, capítulo 21, versículo 7, o momento em que é aquele discípulo a quem Jesus amava. E é importante falar que no livro de João, João refere muito, ele não vai se referir ao seu nome. Cada vez que ele vai falar de si, o apóstolo João ele não vai dizer João, ele vai dizer aquele discípulo a quem Jesus amava. Depois eu vou explicar o porquê que ele vai fazer isso, porque há uma transformação no temperamento de João. Antes ele era aquele que queria se exaltar, né? Ele queria que Jesus o colocasse ali ao seu lado. Ele queria ter um lugar de glória. Mas agora, quando ele escreve o Evangelho, ele já escreve em um outro patamar. Ele não escreve aqui. Quando nós lemos aqui o discípulo a quem Jesus amava, nós temos que entender que ele não está querendo dizer, eu sou mais amado do que todos os discípulos de Jesus. João ele não está querendo dizer que ele é o melhor, nem que Jesus amava ele mais do que os outros discípulos. Quando ele se coloca aqui, o discípulo a quem Jesus amava, ele está usando uma expressão no significado de que ele se sentia amado por Jesus. Ele conseguia sentir o amor de Jesus. Nós vamos ver o amor no teor das cartas do apóstolo João, lá nas epístolas depois. Então nós temos aqui, e o interessante a falar, lá no capítulo 21, em versículo 21 e 22, nós temos um momento em que Jesus anteriormente fala para Pedro que Pedro haveria de glorificar o nome do Senhor Jesus na sua morte. Ele estenderia suas mãos, que ele ali não teria mais como fazer o controle sobre a sua vida. Mas João está atrás, e aqui nós temos ali no versículo 21 do capítulo 21, e Pedro, e a este, disse-lhe Jesus, o que será deste? Então, Pedro está se referindo a João. O que será deste, né? Se eu vou glorificar o nome do Senhor na minha morte, o que será deste? Jesus responde para Pedro, se eu quero que ele fique até que ele venha, o que te importa? Segue tu. Então Jesus está aqui mencionando, está falando a respeito do tempo de duração de vida de João, que diferente dos outros apóstolos, João foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Todos os outros apóstolos foram mártires da igreja, morreram de diversas formas, mas o apóstolo João é o único aquele que, embora passando pela perseguição, ele não vai morrer martirizado. Depois nós temos importante a falar a respeito da continuidade da história do apóstolo João, que ele segue junto com Pedro. Ele segue junto com Pedro lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 13, diz que eles subiam junto com Pedro e estavam junto orando no cenáculo. Então, no momento da descida do Pentecostes, no momento da descida do Espírito Santo, João estava também reunido orando.
juntamente com os outros discípulos. Nós temos esse momento aqui onde o Senhor vai fazer esse processo. Então nós temos um João que inicia lá a sua chamada bem jovem, aos seus 24 anos, ainda filho do trovão, aquele que não tem muita inconsequente, que não tem muita noção da situação, né? Enérgico, intempestivo, impetuoso. Nós temos esse João com essa característica, esse João que está pedindo para Jesus para se assentar ao seu lado, ou seja, ele está se engrandecendo, ele quer ser grande. Esse João que está dizendo, tentando exortar os outros, dizendo não é para ser assim, tem que ser do meu grupinho, senão não está no correto de fazer a obra do Senhor, de expulsar demônios. E Jesus orienta ele que não é bem assim. Nós temos antes um João dizendo que então caia fogo do céu e consuma os samaritanos. Nós temos esse João com todo esse temperamento dessa maneira. E agora nós vamos ter um João que aprendeu esses 3 anos com o Senhor Jesus, mas o Atos dos Apóstolos ali, a descida do Pentecostes, é um momento marcante, que quando desce o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre aqueles cristãos que estão ali orando e buscando a presença do Senhor, nós temos de fato uma mudança. Nós vemos uma mudança em Pedro, inclusive na sua fala, na sua postura, que inclusive que vai ser de assombro para as pessoas que conheciam a fama dos galileus, que sabiam que os galileus não eram tão entendidos assim. E nós temos João juntamente com Pedro. E logo em seguida, depois da descida do Pentecostes, nós vamos ter o João junto com Pedro operando aqui milagres, curando em nome do Senhor Jesus. Lá no capítulo 3 do livro de Atos, nós temos a cura daquele coxo na porta do templo, que estava na porta do templo, chamada Formosa. Então nós temos um momento em que João segue o ministério. E até aqui nós não vemos uma voz de João como um líder na igreja, ou como alguém que está exercendo uma função de liderança. Mas nós temos alguém que está trabalhando na obra do Senhor. Ele está junto com Pedro quando isso acontece. Nós temos essa grande importância aqui do apóstolo João. Também nós temos lá no capítulo 4 do livro de Atos, o momento em que ele é aprisionado também. Onde ele está aprisionado e depois onde ele é solto, porque eles não têm como seguir um julgamento, não há nada neles que os condene. Até porque quando nós falamos lá na live da história do apóstolo Paulo, na primeira live, nós falamos sobre os antecedentes do cristianismo. O que foram os antecedentes do cristianismo? Foi tudo aquilo que preparou e o que fez a sociedade da época, a cultura, a política, a religião, tudo isso favoreceu depois o desenvolvimento do cristianismo. Não só favoreceu, como também criou muitos problemas. Como nós falamos ali dos antecedentes do cristianismo, nós temos ali a expansão helenística, a cultura grega que começou lá com os macedônicos, com Alexandre o Grande, que vem trazendo essa cultura helenística dos gregos para toda aquela região que foi conquistada. E dentre essa cultura nós temos a religiosidade, nós temos os filósofos. Essa questão da filosofia grega foi um grande problema que aconteceu também na igreja primitiva. E ao longo dos séculos, muitas discussões em função da filosofia. Nós temos aqui também a questão política dos romanos. Nós vamos ter um momento que unifica todas essas regiões embaixo da mesma política. As estradas, que era uma característica do governo romano, de fazer estradas onde se locomovia de maior facilidade, e isso foi importante também para o desenvolvimento, para o deslocamento dos cristãos neste momento aqui. Nós temos essas situações que estão ali acontecendo, que vão favorecer também depois o desenvolvimento do cristianismo. Mas uma coisa, e nós não podemos negar, que foi o que acabou desenvolvendo muito, impulsionando o desenvolvimento do cristianismo, foi a perseguição. As primeiras perseguições aos cristãos, ela vai partir dos judeus e não dos romanos. Por quê? Porque dos romanos já tinha dos judeus já tinha uma parcela da população que eram judeus helenistas, ou seja, que estavam já aceitando a dominação, que estavam aceitando
o helenismo, a cultura grega, já aceitavam, não faziam tantos levantes quanto o governo romano. Mas havia uma outra parte dos judeus que eram judeus nacionalistas. E esses sim foram esses sim se levantavam contra o governo. E nós vemos a diferença aqui nas prisões deles, por que desse momento João e Pedro não foram martirizados, porque esse grupo que pegou eles para açoitar não eram judeus nacionalistas, eram mais helenistas. Então eles não vendo uma maneira de fazer algo pior para os apóstolos, então eles são libertados. Mas isso não ocorre em consequência, ou em outros momentos nós vemos onde os apóstolos foram presos, e nós temos aqui o primeiro apóstolo que morreu foi Tiago, irmão de João. Esse Tiago foi morto à espada por ordem de Herodes, que já em função desses judeus nacionalistas já está acontecendo, porque os primeiros cristãos, eles não se chamavam cristãos, eles não se consideravam cristãos, eles achavam que eram judeus, mas que agora eles receberam o Messias e estavam vivendo na verdade, eles não se consideravam uma nova religião. Então, isso vai acontecer agora em um período onde a explosão vai ocorrer uma explosão da perseguição. Não só aos judeus, como também aos cristãos, vai se diferenciar. Uma coisa interessante a falar a respeito de Pedro e João, e que no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8 e versículo 14, vai falar que realmente João fez descer fogo do céu, agora lá para os samaritanos. Se ele queria fazer fogo do céu descer, foi o momento. Então, lá no capítulo 8, versículo 14, nos diz o seguinte: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, agora, realmente, João está orando para descer fogo do céu, ou seja, eles receberam em Samaria o Espírito Santo. Então, não é mais de uma maneira negativa, né? Mas de uma maneira positiva. Nós temos a comprovação do trabalho ministerial do apóstolo João a partir daqui, lá no livro de Gálatas. Paulo está dizendo, escreve a igreja falando a respeito de que aqui nós temos os pilares da igreja. Ele fala lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, Paulo fala que João é um dos pilares da igreja, no qual ele conheceu. Lá no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: e conhecendo Tiago e Cefas, que Paulo chamava Pedro de Cefas, isso aqui é importante lembrar, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada. Então aqui Paulo está falando a respeito das atividades de João na igreja. João agora, a partir da descida do Pentecostes, começa a testemunhar os milagres do Senhor, participar, falar, orar, né? Continua esse ministério dele e segue como coluna da igreja. Se Pedro foi o líder para a igreja logo após aqui a descida do Pentecostes, João, com certeza, e Tiago foram colunas, foram um apoio para que esse ministério fosse exercido. Porque depois em Jerusalém, quem vai ficar sob a liderança, ou seja, sobre o cuidado da igreja em Jerusalém, vai ser Tiago, irmão do Senhor Jesus, que é aquele que se converteu e que agora está testemunhando do Senhor, chamado Tiago o Justo, que não é o mesmo Tiago, irmão de João. O Tiago, irmão de João, ele vai ser o primeiro apóstolo a ser morto por ordem de Herodes. Mas depois nós temos Tiago, irmão do Senhor, que vai ser aquele que vai estar ali liderando, cuidando dessa igreja em Jerusalém. Pedro vai estar viajando nas suas viagens, pregando o evangelho. João, inicialmente, ele permanece em Jerusalém, mas depois ele vai para a cidade de Éfeso, onde Paulo já havia fundado a igreja. Mas aqui nós temos uma coisa muito importante, quanto a respeito de em que tempo João vai se deslocar de Jerusalém, de fato, da sua residência, para a região de Éfeso. Nós vamos ter um período da história aqui entre 66 depois de Cristo e o ano 70, 73, nós chamamos de Guerra dos Judeus, judaico-romanas. O que aconteceu? Havia
um homem, já se tornando, ele fez todo o papel como Messias, era Simão Bar-Kokhba. Ele iniciou uma rebelião dos judeus. E aqueles judeus nacionalistas, tanto os zelotes, que eram aqueles que não aceitavam o domínio romano, eram judeus nacionalistas, quanto aqueles que tinham um grupo de judeus que trazia sempre o punhal na cintura, que estavam sempre prontos para lutar. Então, esse Simão foi um movimento messiânico. Ele tentou fazer toda a trajetória do rei Davi ali para se colocar como um Messias. E o que aconteceu? Ele começou a fazer um levante contra as famílias romanas. Começou a se levantar contra o Império Romano. E muitos foram adeptos dele e começaram, então... Ele formou uma espécie de um exército, começou uma luta contra o Império Romano ali na região. O que aconteceu? Por causa disso, os romanos mandaram tropas, 70 mil homens das suas tropas, para a região. E isso ocasionou uma guerra muito sangrenta. Foi terrível o que eles fizeram. Foi um período de muita crucificação, onde muitos judeus foram crucificados. Foi um período terrível para os judeus desta época, onde os romanos realmente assolaram. Foi muito derramamento de sangue na região. Muitos foram totalmente exterminados. E aqui os cristãos, então, alguns deles já tinham saído dessa região, saído de Jerusalém. E em todo esse tempo também nós estamos... é um tempo que em Jerusalém está acontecendo aquela profecia lá do profeta Ágapo. E vocês devem lembrar que a respeito da fome em Jerusalém. Então culminou com uma tragédia muito grande nessa região. Nós temos um período de fome, e o historiador Flávio Joséfo e também Eusébio de Cesareia vai descrever um período de fome terrível e vai repetir na história de Israel aquilo que aconteceu lá atrás, lá no tempo lá naquele cerco a Samaria, onde até as mães estavam comendo seus filhos cozidos pela fome. Então foi o período que aconteceu em Jerusalém, uma tragédia realmente, a fome. As pessoas invadiam as casas, se a casa tivesse fechada era sinal que tinha comida lá dentro. Então eles invadiam as casas, tiravam da boca das crianças, de velhos, mulheres arrascavam pelos cabelos, próprios judeus. Então período, além da fome, foi a guerra. Então foi um momento de assolamento mesmo de Jerusalém, que acabou culminando, e os judeus, como resistiram muito, acabou culminando com aquela profecia de Jesus a respeito ali do templo. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então foi ali as tropas do general Tito conseguiram adentrar, destruíram os templos. Eles não ficaram contentes simplesmente em entrar e matar ali aqueles judeus que estavam revoltosos, mas eles destruíram pedra sob pedra. E era tanto sangue que os próprios cavalos resvalavam no sangue das pessoas naquele período. Foi uma mortandade, foi algo terrível. Então, nesse tempo, o apóstolo João já tinha, então, saído dessa região e ido para Éfeso. Então, a perseguição que inicialmente começou da parte dos judeus para os cristãos, fez com que esses cristãos saíssem de Jerusalém para Samaria, e aqui que eu falei, cumprissem a grande comissão, ali a chamada de Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. O que levou a igreja a sair para os confins da terra muito foi a perseguição. Eles estavam ali em Jerusalém, descida do Pentecostes, depois eles vão para Samaria, vão anunciar, vão descer a Judeia e até os confins da terra. E aqui a igreja começa a sair, a não ficar mais somente nessa região. E onde os cristãos agora vão ser denominados como cristãos. Vai haver uma diferença entre quem é cristão e quem é judeu, por causa desta revolta dos judeus. Então, João vai para a região de Éfeso, lá ele vai evangelizar na região de Tessalônica, Acaia. Éfeso, vocês vão lembrar por que João acabou se estabelecendo e ficando muito tempo lá na região de Éfeso. Porque Éfeso era ali um lugar onde havia muito politeísmo, havia muita adoração a deuses. Lembrem que ali havia o templo de Diana dos Efésios, né? Em que Paulo fala que houve grande situação naquele lugar, e que inicialmente quando Paulo planta a igreja ali naquele lugar, em Éfeso haviam poucos cristãos, mas depois a igreja vai crescendo, há necessidade dessa igreja se fortalecer.
E João, então, ele vai se estabelecer em Éfeso para que essa igreja ela cresça. Alguns falam que João teria levado Maria com ele para Éfeso e que Maria teria morrido então em Éfeso. Outros dizem que nesse início não, mas Eusébio de Cesareia escreve que eles estavam aguardando a chegada de João à cidade de Éfeso e também a mãe do Senhor, porque muitas mulheres lá estavam esperando ver a mãe do Senhor. Então, provavelmente ele tenha se deslocado para Éfeso com Maria. Mas o importante é que ele permaneceu cuidando da mãe do Senhor. E nesse tempo, então, ele vai escrever o Evangelho de João. O Evangelho de João é totalmente diferente dos demais evangelhos. O objetivo dele aqui é mostrar a respeito que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus realmente veio em carne. Ele fala muito e começa a falar no livro de João a respeito da figura de Cristo como Jesus sendo o Verbo. E aqui é muito importante a respeito disso. Ele escreve entre o ano 60 e 90 depois de Cristo esse evangelho. E é aqui que ele fala muito a respeito do amor. Ele fala a respeito do... nós encontramos no evangelho de João muitas passagens acerca do Senhor Jesus que nós não vamos encontrar nos demais evangelhos, nem Marcos, nem Lucas e nem Mateus. O evangelho de João é um evangelho que lhe traz mais milagres e traz muito mais fatos próximos do Senhor Jesus, de fato de alguém que realmente tenha visto acontecer, que estava próximo à cruz, para descrever tanto a respeito do aspecto da crucificação, da morte do Senhor. Então, aqui nós temos João falando sobre isso. Depois nós temos as escritas das cartas dele. Lá, cerca do ano 80 a 95 depois de Cristo, nós temos as 3 cartas do apóstolo João, as 3 epístolas. E ele fala nos textos, as epístolas dele, são textos muito claros. Por quê? Tanto da primeira, segunda e terceira cartas, mas especialmente na primeira carta, a epístola das cartas de João, nós temos um momento em que João está ali, ele é um teólogo, ele está confirmando a respeito das verdades do Senhor, confirmando a respeito da verdade de Cristo. E ele usa textos muito claros para falar do Senhor. Ele usa textos, ele fala muito sobre isso. E João, ele era aquele homem que amava a verdade. Tanto é que, que ele escreve, tanto nos evangelhos quanto nas suas cartas, cerca de 45 menções à palavra verdade. Então, ele é um homem de verdades absolutas. Ele não deixa espaço para dúvida. Lá nas epístolas ele está falando, né? Ele faz comparações, filhos de Deus e filho das trevas, verdade e mentira. Ele está fazendo muitas palavras que não deixam sombra de dúvida da verdade que ele conheceu o Senhor. E nos seus escritos ele tem cerca de 80 vezes menção à palavra amor. Então nós temos aqui um apóstolo que aprendeu que a verdade ela só pode ser confirmada quando ela é falada com amor, que as pessoas precisam ser tratadas com amor. Nas cartas dele, ele vai fazer essa confirmação da palavra porque ele vai enfrentar 2 problemas, que é aí que eu estava falando a respeito das filosofias gregas. Nós temos isso entrando dentro da igreja. Nós temos os gnósticos, que ele está enfrentando um problema com o gnosticismo e com o docetismo. O gnosticismo, então, ele acreditava que o corpo era mau, o espírito era bom. Então, a respeito de Jesus, eles acabavam negando a forma que Jesus veio em carne. Por isso que João escreve lá a respeito de Jesus, era um verbo, e ele fala em momentos que de tocar ao Senhor, de reclinar a sua cabeça, ou seja, se Jesus fosse um espírito não poderia ser tocado. E também a respeito do docetismo, que diz que Jesus apareceu só como uma maneira de fantasma e que então não era isso. E Jesus está falando sobre, e João está escrevendo sobre isso. E também está escrevendo para falar a respeito da prática do amor, que ele fala que a verdade não adianta nada se você não praticar o amor. Depois a segunda carta, que ele escreve à senhora, que nós não confirma se há um personagem ou se a senhora que ele está escrevendo é para a igreja. E a terceira carta que ele escreve, que ele fala a respeito do irmão Gaio,
que esse sim era um irmão que demonstrava o amor, que era alguém que cuidava, que recebia bem as pessoas que iam para a igreja, em contraposição a Diótrefes, que era aquele que queria ser servido, mas que não estava querendo servir, que não estava querendo receber, que nem o apóstolo João recebeu. Então ele escreve isso nas suas cartas a respeito, e ele fala desse amor fraternal. Pois nós temos o período em que onde ele foi preso por Dominiciano, imperador romano. O Dominiciano foi um imperador romano que ele queria ser adorado como Deus, então ele instituiu essa adoração. E os cristãos não adoravam o imperador, não consideravam ele. Então isso vai explodir numa nova perseguição aos cristãos. Inclusive o Dominiciano vai mandar matar a esposa dele e mais 2 palacianos. Por quê? Porque eles eram cristãos. A própria esposa ele mandou matar. Então, devido à perseguição, e foi uma grande perseguição, sangrenta perseguição à igreja, por ordem de Dominiciano, então, o apóstolo João vai ser preso. Nós temos os primeiros pais da igreja, historiadores, colocando, tanto Irineu quanto Eusébio de Cesareia e Jerônimo, que o apóstolo João teria sido preso e lançado, então, em um caldeirão de óleo fervente. E que não havia, que nada se consumiu, que sua pele permaneceu ilesa, e por causa disso, então, por ordem do imperador, ele foi exilado na ilha de Patmos, que era um lugar onde se ia para o desterro, não ficava mais, ficavam isolados, para que lá ele fosse esquecido. Só que quando aqui se fecham as portas, o Senhor abre os céus, e é um momento onde o Senhor mostra para ele a revelação maravilhosa do livro do Apocalipse. E nós temos, então, um Apocalipse escrito entre 95 e 96 depois de Cristo, nesta ilha de Patmos, o qual o Senhor tem um encontro com o apóstolo João ali e mostra grandes verdades, mostra coisas maravilhosas. E escreve, inclusive, para a primeira carta nós vemos, inclusive, que o Senhor escreve para Éfeso, a grande importância desta cidade, a respeito das obras e do trabalho e da paciência que essa igreja vai passar. Mas é importante falarmos aqui a respeito deste apóstolo, que depois da morte então de Dominiciano, o próximo imperador vai acabar revogando esses editos dele e vai liberar muitos cristãos. E então o apóstolo João retorna para a cidade de Éfeso. E lá em Éfeso, segundo os historiadores falam, que ele já velhinho precisava ser conduzido por irmãos da igreja, carregado, e que ainda assim ele falava a respeito do amor, chamava por filhinhos, amai-vos uns aos outros, e que provavelmente por cerca do ano 103 depois de Cristo ele veio a falecer de morte natural. Ele tinha quase 100 anos quando ele faleceu. Eu gostaria de falar na epístola, para não ficar nas minhas palavras, capítulo 4 e versículo 7 em diante, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que ele vivamos. E nisso está o amor, e não em que não tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação de nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então nós temos aqui um apóstolo que, com todo o seu temperamento, com toda a sua problemática, com toda aquela situação que nós temos do apóstolo João, no qual, quando ele era jovem, todo aquele processo que ele vai passar, nós temos agora um apóstolo que está falando do amor. E nas suas cartas, quando ele fala à igreja, ele diz: não adianta agir de uma forma se não tratar os irmãos com amor. Quando ele escreve essa terceira epístola e ele fala desse irmão, não adianta ter uma função, uma liderança, se não exerce com amor. Então ele foi o discípulo que se preocupou muito com amor. Por que ele se preocupou com amor? E aí nós voltamos lá para o Evangelho de João, quando ele fala o apóstolo, aquele que era amado do Senhor, aquele que o Senhor amava.
aquele que o Senhor amou. Por que João fala do amor? Porque ele se sentiu amado pelo Senhor. Então, a gente só tem condições de testemunhar na nossa vida o amor quando nós nos sentimos amados verdadeiramente por Deus, quando nós conseguimos ser transformados verdadeiramente por Deus. E isso é uma grande importância nos entendermos a respeito de João, da obra maravilhosa do Senhor, daquilo que ele vem fazer, das revelações que Deus dá. E Deus dá grandes revelações para filhos que entendem a necessidade de estar mais próximos do Pai. Eu só vejo grandes revelações na Bíblia, tanto de um quanto de outro. Eu vejo 2 homens que foram chamados amados de Deus, que foi Daniel e João, nos quais foram aqueles que escreveram coisas gloriosas e receberam as maiores revelações de mistérios do Senhor. Então, a grande importância de nós estarmos diante do Senhor, de entendermos o amor de Deus para conosco e manifestarmos esse amor para com o próximo, porque é o que João está dizendo. Não adianta nada você conhecer a verdade se você não manifestar o amor para com seu irmão, para com o seu próximo. E ele fala muito a respeito de cuidar, de se tratar com amor. A maneira como ele ainda tratava os irmãos daquela igreja era uma forma de amor, de cuidado. Esse João transformado pelo Senhor, que aprendeu que ele precisava amar, que não era a maneira, muitas vezes exortando, querendo punir, não era a maneira correta, mas que ele precisava amar e falar a verdade, que são 2 coisas que ele fala nas suas epístolas, verdade e amor, né? E a verdade precisa ser falada com amor.